Parênteses, eu estou lendo aquele livro que o minha Marinho falou, A Batalha do Apocalipse. Ah, tá. Cara, que viagem. Viagem total. Nossa! Viagem total. Se você não tem um conhecimento básico de Bíblia, você acha que é assim, ele te confunde. E nem só com a questão de Deus estar adormecido, mas com a questão da batalha espiritual mesmo. E o Paraíso Perdido é um pouco assim também, viu? Tudo bem que o Paraíso Perdido é mais bíblico do que esse, mas tem essa curiosidade. Hoje a gente vai falar daquele livro O Senhor do Mundo, eu não sei, eu mandei meio tarde lá os slidezinhos, então peço perdão. Ficou meio confusão lá, mas qualquer coisa vocês podem olhar, tá com as datas lá do autor, nascimento, data de escrita e publicação do livro. E assim, quando a gente combinou as aulas, eu e o Yama, a gente tinha colocado a aula de hoje para ser uma aula, vai meio foco em sacerdotes na literatura, mas para ter uma coerência com o resto do curso, a gente escolheu um livro especificamente que trata de distopias. O Senhor do Mundo ele é relativamente pioneiro nesse lado, tá? Todo mundo fala muito do livro do George Orwell, do 1984, às vezes fala do Laranja Mecânica, fala do Metrópolis, mas todos eles foram escritos assim, algumas décadas depois desse. Então ele é um livro bem... Pode entrar? Tudo bem? Claro que é isso. Ele é um livro bem pioneiro nesse sentido. Ele foi escrito em 1907, eu até tinha colocado lá nos slidezinhos. 1907, ele já tinha colocado e dado a ideia de máquinas voadoras e que as pessoas iam estar usando para se locomover. Lembra, o voo do 14 bis foi em 1906, tá? Então, assim, o cara antecipar que o pessoal ia ter máquina voadora particular, seja helicóptero, ele deu o nome de Volor, que era uma máquina que parecia tinha um rabo de peixe, que ela meio que nadava no ar, era meio estranho. Mas ele antecipou bomba atômica, que ele falou, olha, no contexto dentro da história do livro, você estava tendo um conflito iminente, assim, de mútua destruição entre o Oriente e o Ocidente, e eles estavam falando, olha, existem bombas que podem destruir uma cidade inteira com uma pancada, então a gente tem que tomar muito cuidado, todo mundo na tensão, falando, meu, vai vir guerra, vai vir guerra, vai vir guerra, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar. E também, além disso, ele também cantou bola de revolução socialista, só que ele falou que ia acontecer na Inglaterra. A história do livro se trata na Inglaterra, em que deu uma revolta socialista, os socialistas tomaram o poder, aboliram a igreja, todas as igrejas sucumbiram, no caso o autor era católico, então ele puxa um pouco a sardinha para o lado dele, para a gente que é protestante tem isso em mente. A igreja católica é a única igreja que sobrou, é o único exemplo de cristianismo que sobrou, todas as outras foram extinguidas, ou porque as pessoas apostataram, ou porque morreram mesmo, o pessoal matou. E uma coisa que é interessante na história é porque, diferente de algumas ficções cristãs ou não cristãs, a gente tinha falado um pouquinho disso na aula de Dostoiévski, com relação a tratar o seu inimigo, entre aspas, com um certo respeito, no sentido de que é o seguinte, os personagens principais que são ateus dentro da história, que é a Mabel e o Oliver Brand, que são um casal, o Oliver ele é um político bem influente dentro da Inglaterra socialista, eles não são pessoas mal intencionadas, eles não querem matar gente, eles não querem sacrificar pessoas, eles querem o bem do povo, eles querem o bem das pessoas, só que eles não conseguem conceber o que eles chamam de a mentira cristã. No caso, a mãe do Oliver, que é uma senhora que ela morre no começo para o meio do livro, ela era católica de infância, ela sai da fé e no final da vida dela, quando ela está para morrer, ela chama um padre que ela tinha ouvido falar na rua, escuta a confissão dela, ela se converte, e para a família, para o Oliver, eles falam, meu, que absurdo, como é que pode, né? E a esposa dele, inclusive, chama o pessoal para fazer eutanásia na velha, achando que ela tá maluca, é melhor acabar com ela agora, de forma pacífica, de forma amorosa e tal. Só que eles se chocam com algumas coisas que acontecem na história, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. A história ela tem essa pegada distópica, e a narrativa toda ela se dá numa vinda do anticristo. O que esse anticristo faz? No começo, ele resolve o conflito do Ocidente com o Oriente. Estava em iminência de guerra, todo mundo em pânico, de repente as pessoas começam a escutar no rádio, não, o Felsenburg está indo lá. Quem? Nunca ouvi falar quem é esse cara, ninguém sabia quem era. De repente, o Oriente declara, a gente vai fazer a paz, não tem problema. E pessoas pasmam com ele, meu Deus, que incrível, quem é ele, não sei quem é, vamos descobrir, vamos descobrir. E no final das contas ele acaba sendo eleito por unanimidade e aclamação popular como presidente da Europa. Ele era um americano, ele veio para a Europa, ele se torna presidente da Europa, e de pouco em pouco começa a se dar uma perseguição com os cristãos. A perseguição começa uma coisa relativamente mais leve, no sentido de que, assim, inicialmente eles montam um culto, eles montam uma religião ateísta, com foco no ser humano, que ela é muito mais simbólica, mas eles pegam vários ex-sacerdotes, ex-padres, que
abandonaram a fé e falam, olha, a gente entende dessa parte de liturgia, a gente entende o que é importante de símbolos, de valores para as pessoas, a gente vai montar o culto dessa religião. Então eles têm eles têm culto todo domingo, eles vão ter 4 festividades no ano, uma em cada mudança de estação, que é a festa da maternidade na primavera, a festa da vida no verão, a festa da prosperidade, se eu não me engano, no outono, e a festa da paternidade no inverno. Cada uma tem o seu símbolo, eles fazem todo um ritual para cada uma delas diferentes, e a presença é mandatória para todo mundo. Aqueles que não quiserem, seja por questão de religião, não comparecer, vão ficar presos por um dia na primeira ofensa. Depois presos por uma semana, depois por um mês, depois prisão perpétua ou até comparecer no serviço. E assim, eles vão falar, não, mas é super humano, porque eles podem sair da prisão a hora que eles quiserem. Eu só falo, não se preocupa que eu vou, ele está solto. Não tem nada de vingativo, as pessoas até compram a ideia. Chega uma hora, eles falam, olha, a partir de agora a gente vai ter que começar a matar. E eles falam, meu Deus, mas ninguém vai... Que absurdo! E a própria Mabel, que é a personagem, ela fala, mas que absurdo, velho, como é que vocês permitiram isso? Eu falo, calma, meu amor, calma. A ideia é que não tenha que matar ninguém, porque quando as pessoas forem ameaçadas de morte, elas vão se arrepender, elas não vão mais querer ficar indo nisso. Quem morreria por causa de uma fé tão vazia, tão estranha? E as pessoas, várias abandonam, mas várias não abandonam e começam a morrer. E ela fica chocada. E dentro de tudo isso, você tem a figura de 2 sacerdotes, principalmente, que é o Padre Francis, que ele é um padre que se torna apóstata. Ele, inclusive, é um dos criadores desses regimentos, dessas liturgias, desses cultos pagãos deles. E o outro que é o Padre Percy Franklin, que ele tem as dúvidas de fé dele, ele não é um cara fé, eu sei de tudo, ele fica dúvida de como será que é. Porque ele mesmo se questiona quando o anticristo traz a paz. Ele fala, mas poxa, a gente acreditava que Deus é que ia fazer isso. Esse milagre, isso foi um milagre, não tem outro nome, isso foi uma coisa sobrenatural. Como que pode ter povos tão diferentes, pessoas estavam na iminência de se matar, de repente chegam na paz, começam a se unir em torno dessa pessoa. Isso deveria ser uma coisa que só Deus faria. Por que ele fez? Ele não entende que é o anticristo necessariamente, ele acha que é um político. E ele fala, como é que Deus permite isso? Será que tem Deus mesmo? Ele entra nessas crises de fé, mas ele não abandona a fé, ele só tem os questionamentos, ele só tem as dúvidas e a fé dele se fortalece mais depois. E o que acontece? No meio de todas essas questões, ele vai para Roma. Roma, dentro da história, ela se tornou um estado muito maior do que é hoje no Vaticano, né? Porque o acordo entre as igrejas, entre a Igreja Católica e o resto do mundo foi: a gente vai deixar um único lugar específico para ser uma zona independente dos católicos, então expandir o espaço, mas todas as igrejas católicas fora dali praticamente vão ser exterminadas. Vai ter uma ou outra paroquial no país. Foi o acordo que eles fizeram para Roma continuar tendo uma centralidade. E aí ele vai para Roma, fica lá com o Papa, acontecem várias coisas, e aí o Papa local fala para ele, olha, a gente tem que lidar com tudo isso, e perseguição vai e vir, a gente tem que fazer isso da forma como o Senhor nos ensinou. Se tiver que morrer, vamos morrer. A gente não vai ter que brigar, vamos continuar pregando o evangelho, vamos continuar vivendo uma vida de testemunho. Fala para os leigos, vamos começar a instalar uma nova ordem na igreja. Ordem, entenda, como se fosse ordem de cavaleiros, tá? Uma nova organização dentro da igreja, que vai ter leigo, vai ter padre, mas quem tiver nessa organização vai ter que se comprometer, vai ser absolutamente comprometido em, se tiver que morrer, eu vou morrer. Várias pessoas entram e o evangelho começa a prosperar em alguns locais. E aí, o que acontece? Alguns católicos ficam incomodados com as festividades que eles estão querendo implementar, porque elas inclusive envolviam, por exemplo, na festa da maternidade, eles esculpiram, o pessoal lá desses cultos litúrgicos, eles esculpiram uma mulher nua para ficar em exposição e eu tinha que adorar essa estátua. E aí os católicos fazer isso numa igreja ex-igreja católica. E aí o grupo de católicos ingleses fala: não, 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 vamos fazer um atentado, vamos explodir esse negócio, não podemos, não podemos. E o pessoal lá da igreja eles falam: não, que absurdo, não pode se revoltar assim, vai dar problema, vai dar problema. E eles acabam sendo descobertos. E isso dá a desculpa que o Julian Felsenburg, o anticristo, ele queria para poder destruir e começar a matar cristão pesado. Aí começa a perseguição sem fingir que está sendo humano. Vamos matar e acabou. E o que acontece? Eles pegam essas máquinas voadoras deles e começam a fazer bombardeio incessante em Roma até destruírem a cidade e matarem todo mundo que estava lá. Os únicos que escaparam foram os padres que tinham saído de lá para fazer uma conferência e foram os únicos que sobraram. Acabou o catolicismo, só ficou essa célulazinha pequena. E por que isso é importante?
Porque repara que ele canta essas bolas dentro do livro de que perseguição vai vir, de que nós, enquanto cristãos, temos que estar preparados para suportarmos esses sofrimentos, suportarmos perseguição injusta da forma como nos é ensinado na Escritura, porque é muito difícil mesmo. É uma coisa que só vem de Deus. Como é que eu vou sofrer sem tentar brigar de volta? Quando nós vemos, por exemplo, o apóstolo Pedro trazendo para nós que o sofrimento injusto pelo nome de Cristo é razão para dar glórias e para se alegrar, ele não está falando isso da boca para fora. Ele tinha apanhado já algumas vezes. Todos os apóstolos, com exceção de João, morreram executados. João só não morreu executado porque ele foi exilado, né? Então também não é uma vida muito legal. E não precisou pegar em espada, não precisou pegar em guerra. A única vez que Pedro pega numa espada para defender Jesus, Jesus fala, não se preocupe. E uma das coisas que Jesus fala é, se o meu reino fosse desse mundo, meus seguidores estarão lutando agora. E não é o caso. Mas ainda assim é difícil. Quando você começa a ver a nossa fé, a nossa razão de ser, a nossa razão de existir enquanto igreja, a nossa razão de... nossos direitos de glorificar a Deus sendo afrontados, a vontade é se revoltar. A vontade é ir para porrada. A vontade é, cara, se eu morrer, eu vou morrer lutando. E o que a Escritura nos fala, e também o que a novela nos traz, é que o testemunho verdadeiro de Deus eu vou morrer, assim como Cristo, eu vou seguir o caminho de cruz, e porque eu não tenho o que temer nessa vida. Se eu sofrer, se eu morrer, como é que é tem aquela música do Castelo Forte, que a gente está até a versão aqui, se tivermos que perder... É isso aí. Não, é isso aí, mas entendam, é exatamente isso. Então, e assim, é óbvio, né? A história tem 300 e poucas páginas, eu tentando dar um resuminho aqui para vocês, mas ela levanta uns pontos bem importantes. E dentro dessa ideia de distopias que a gente vai falar um pouquinho daqui a 3 aulas, a partir da semana que vem a gente vai entrar em aula de fantasia. Então, a aula que vem a gente vai falar do Peregrino, do John Bunyan. Na outra aula vai falar do Senhor dos Anéis, depois entra a ficção científica, o Yama vai trazer umas questões de distopia para a gente também. Mas, só para saber, vocês sabem de onde que vem a expressão utopia e distopia, ou não? Thomas More, isso aí. Utopia, sim, distopia veio um pouquinho depois. É um livro que foi escrito por... Inclusive, ele era católico também, ele morreu na mão do Henrique VIII por se recusar a aceitar a anulação do casamento com a Catarina de Aragão. Ele escreveu um livro chamado Utopia, que é basicamente assim, uma história ficcional dele mesmo, ele é um personagem, ele está conversando com um navegador português chamado Rafael, e o Rafael está contando para ele de como é que era a vida numa ilha fictícia na América do Sul aqui, chamada Utopia. Ele falou como é que eles vivem. E ele começa a falar uma sociedade praticamente perfeita. Eles não tinham problemas. A religião, ele fala, mas eles não acreditavam em Deus. Não, eles acreditam em Deus. Não o Deus cristão diretamente, porque eles não conheciam o Evangelho, mas eles acreditam em um Deus único que criou tudo. Ele dá uma descrição. Ele fala, eles não têm problema de briga por propriedade, eles não têm problema de pobreza. Se eles, tudo é de todo mundo, eles ficam mudando de casa com frequência para ninguém ter sensação de posse. Ele vai descrevendo uma sociedade praticamente ideal. E, posteriormente, foi cunhado esse termo distopia para dar a ideia não de uma sociedade perfeita, mas de uma sociedade completamente pervertida. E isso daqui é uma coisa que, pelo menos no século XX e XXI, ela perdi até a palavra. Ela foi embora, desbancou praticamente vários outros gêneros literários porque ela ficou muito comum. E é um gênero bom, tá? Embora ele tenha um cunho praticamente necessariamente político, toda distopia vai tratar de questão política, uma boa distopia ela vai tratar de outros assuntos também, tá? E elas podem estar criticando questões de esquerda, questões de direita, questões de teocracia, enfim. No caso dos livros do George Orwell, ele critica bastante ideias coletivistas. Principalmente, não sei se dá para considerar distopia, mas para quem já leu Revolução dos Bichos ou Fazenda dos Animais, dependendo da tradução, então traduções novas estão com Fazenda dos Animais, ela não é necessariamente distópica muitas vezes distopias acabam sendo ligadas à ficção científica também, porque elas exageram um conceito, jogam para o futuro e falam, o negócio funciona assim. O Duna dá para ser configurado também, a gente tem o 1984, claro, tem, para quem já leu, o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Esse daqui específico, ele critica não esquerda, mas ele critica uma visão mais capitalista, de progresso, produção, viver a vida, curtir a vida, vamos embora, vamos prosperar, vamos fazer coisas. Na ideia do Aldous Huxley, as pessoas não envelhecem porque elas ficam tomando medicamento, ficam trabalhando até não dar mais, ficam sendo mega produtivas, fazendo de tudo, tomando droga para não sentir dor, para não sentir pena, para não sentir culpa, e aí chega uma hora que elas param de tomar e morrem. É bem bizarro. É quase uma vida em que você é gado. Você está lá para produzir e acabou.
No caso do Metrópolis da Teia, tem umas questões da Teia von Harpen, tem umas questões de separação de classe também, tem a classe operária que está sofrendo lá, tem a classe mais elevada. No caso daquele lá da Ayn Rand, a Revolta de Atlas, eu não sei quem já leu. Para quem é mais libertário, assim, super anti-governo, gosta bastante dessa história. A história tem umas coisas interessantes, só que ela é bem imoral. Assim. A Ayn Rand era uma pessoa bem dúbia do quesito moral dela, para dizer o mínimo, tá? Ela era completamente ateísta. Ela, inclusive, ela falou que a pior coisa que o cristianismo já fez foi colocar o altruísmo como uma virtude. O egoísmo era a maior virtude que existe para ela. Você tinha que só pensar em você, dane-se o resto, faz o que você quiser. Ou seja, não tem casamento, não tem amor, não tem nada. Não tem compromisso, não tem voto, não tem comprometimento. Faz o que der, é o melhor para você. Viva para você, que esse é o melhor, que esse é o progresso. Isso fica meio claro na Revolta de Atlas dela. A ideia do Atlas, para quem não sabe, é aquele titã grego que segura o céu nas costas. Então ela está criticando assim. A gente já viu muitas questões que criticam, não, porque a classe dos capitalistas, os burgueses, eles oprimem a sociedade. O que ela fala é, tira esses caras, são os empresários, e você vai ter um bando de operário que não sabe fazer e inventar nada. Eles vão ficar legal, o cara consegue bater uma enxada, mas ele não consegue inventar uma enxada. Ele não consegue inventar um trator, ele não consegue botar e administrar uma fazenda gigante. Então, esses caras entram em greve, os empresários, os caras que tocam negócios, e aí o mundo começa a passar necessidade, porque não tem ninguém para tocar um negócio e ninguém mais sabe fazer. Então, ela dá um foco nesse cara, assim, a revolta daqueles que seguram o mundo nas costas. Eu não sei se é só pela questão da minha idade, mas tem um videogame que é muito legal, que ele é uma crítica, na verdade, ao Revolta de Atlas, que chama BioShock. BioShock. O BioShock... Não, porque o BioShock ele é um pouco mais antigo, era da época do PS3, mas é bem legal. E ele basicamente assim, é uma cidade submarina. Ah, não, é porque hoje em dia o pessoal tá com VR lá, tá lá no metaverso. Olha só, posso socar a cara do Zuckerberg, eu quero bater, não. Mas aí a história é basicamente assim: é um cara que ele é meio que essa revolta de Atlas. O cara fala: meu, quer saber? Chega de dar dinheiro pro governo, chega de dar dinheiro pro pobre, chega de dar dinheiro para Deus. A abertura do videogame é isso: tem uma cena, assim, tem uma pegada bem vintage, assim, anos 30, anos 40. Ele fala: não, o homem do governo, o homem de Washington quer que você dê o dinheiro pro povo, o homem do Vaticano quer que você dê o dinheiro para Deus, o homem de Moscou quer que você dê o dinheiro para todos. Eu digo: seu dinheiro, fruto do seu trabalho é seu. Bem-vindo a Rapture. Rapture é o termo em inglês para arrebatamento, curiosamente. Então ela tem esse aspecto bem interessante dentro da história. E você está num submarino, você vai parar numa cidade completamente imersa no fundo do mar, você passa umas lulas, baleias nadando em volta, tem prédio, assim. E aí o cara chega lá, a cidade está completamente em ruínas. Entra nos méritos depois, mas assim, uma coisa que acontece, que é falado ali, é que assim, legal, todo mundo vem para cá querendo ser o super empresário, querendo prosperar, querendo ser rico, mas eles ainda precisam de gente para lavar o banheiro. E aí eles começam, dentro desse capitalismo selvagem, que não tem governo, não tem moralidade, você não tem certo e errado, faz o que você quiser, você começa a ter uma opressão ferrenha em cima dos outros, você começa a ter pessoas, nesse âmbito de sociedade, tem um artista que ele mata pessoas ao vivo para valor de choque artístico dele, que é um personagem da história que você pode matar ele, inclusive. E tem umas cenas que elas, dentro da história, como é um videogame, ele é bem interativo e tal, tem muitas coisas que você não vê se você não prestar atenção. Tem um momento em que você pega um código para uma salinha secreta, você entra lá, tem um cara pendurado num gancho em cima de água, tomando choque, ele está morto já, tem uma bateria de carro ligada nele, por isso está dando choque, e do lado dele tem uma caixa cheia de Bíblia. Ou seja, esse cara foi pego tentando levar o evangelho dentro de Rapture, a segurança da cidade pega ele na surdina, leva ele e tortura ele. Então, assim, no meio dessa sociedade ideal, ele mostra as crises que acontecem. No meio do conflito de dois caras que são super gênios do negócio, que é o Andrew Ryan, que é o fundador da cidade, e o outro cara, que é o Frank Fontaine, eles acabam destruindo a cidade inteira. Tentando um busca por poder. Porque, a cidade é sua, beleza, mas agora é minha, eu quero. Por que não? Se eu consigo, eu quero. E eu consigo, eu pego. Então, assim, isso revela bastante coisa. Então, esse gênero de distopia é muito interessante. Eles exageram geralmente algum aspecto para revelar um aspecto. Eles exageram, às vezes, no futuro e às vezes num extremo de local para trazer uma coisa presente para nós e falar, puxa, complicado. Para nós, hoje, numa sociedade de informação e tudo, a questão de estar sempre sendo vigiado pelo Big Brother, lá do 1984, ele acaba se tornando mais presente. Assim, sabe onde eu estou o tempo todo por causa disso aqui? Por mais que eu... Você consegue, eles vão saber.
No caso da China, sem reconhecimento facial. Você sabe exatamente onde você está andando, eles conseguem pegar onde que você esteve, onde que você estava, tudo que aconteceu. Entendeu? Sabe o que você pesquisa na internet, sabe o que você compra. Mesmo aquele filme do Batman, o segundo, que é o do Coringa, ele coloca aquele. Ele pede pro Fox e fala: eu vou te apresentar uma arma que eu queria, que ele pega todos os celulares e ele consegue mapear todo mundo o tempo todo, né? Em Gotham. Eu achei aquilo ali. Eu não vi Black Mirror, falaram muito bem. Falaram que é bem legal. É pesado, é pesado. Mas ele dá muita questão de distopia, o Black Mirror. Dá, super. Pega extremos. É meio assim, pega extremos, mas é uma coisa tão, às vezes, tão próxima de acontecer. Dá pra ver. Aquele episódio do celular que a pessoa precisa ter live para conseguir alugar uma casa, você precisa. Eu achei muito. E tem também aquele de você poder voltar, você consegue enxergar também, né? O que a pessoa faz. Que é que a esposa trai. Você consegue rebobinar de ter um outro. A visão dele toda, ela é toda controlada. Muito bom. Então, assim, repara, a gente está tendo hoje, por exemplo. É óbvio, né? Não é muito. Não é o foco, mas eu acho que é interessante. Não, o que eu tô dizendo, o que eu vou falar agora. Mas assim, pega a questão de NFT. O que é uma NFT? Ela pagando milhões. O que eu acho engraçado foi. Essa história eu achei de rir, desculpa, velho. Só que um cara tinha feito uma NFT do primeiro tweet do Jack Dorsey, primeiro tweet feito na vida. Assim, ó, Twitter tá online e tal. O cara fez uma NFT disso, vendeu, o cara comprou por tipo milhões. Aí acho que um ano depois ele tentou vender e pagaram 5 mil. Aí, assim, é o prejuízo. Mas para ver, o pessoal hoje, a ideia do Zuckerberg é o pessoal comprar terreno no metaverso. Tá comprando terreno num negócio que não existe. Então, eu tenho só para vocês, tem um vídeo que eu recomendo fortemente assistir, que chama Digital Transformation, ele está no YouTube. E ele começa a questionar, né? Porque a gente tem muita gente nova, né? A empresa que eu trabalho tem muita gente nova e o pessoal tudo vive meio que no online, né? E aí esse vídeo ele explora justamente a capacidade do ser humano. Ele fala o seguinte: olha, todo mundo fala que as máquinas. Ligar o iPhone primeiro. Bom, obrigado. Aí, ó, você vê, né? Mas ele fala assim, eu achei surreal a questão de que a máquina faz tudo melhor do que você, o algoritmo ele consegue prever tudo, aí o cara para e fala assim, mas espera aí, sentir é uma capacidade que ela vai continuar sendo meramente humana. E quem sentir melhor e conseguir traduzir isso melhor, vai conseguir fazer algo que as máquinas jamais vão conseguir sequer ponderar. Ela avalia o que você está sentindo, mas só você vai poder dizer aquilo que é o que é. Então ele fala o seguinte, essa sensibilidade, que ele fala o seguinte, esse poder dessa sensibilidade, ele vai continuar na mão do humano. E o humano que conseguir traduzir melhor isso, esse é o cara que no futuro vai ser melhor remunerado, vai ser mais buscado. Ele falou assim, aí como que termina? Ele falou assim, olha, as máquinas elas vão ter um poder limitado, elas vão até um certo limite e acabou, dali elas não passam. O delta disso aí, ele está todo na mão do ser humano. É óbvio, o cara ele nem tinha feito essa relação, porque eu acho que o cara que fez, ele não é nem cristão. Mas quando você olha para fazer um padrão bíblico, mais ou menos disso, você fala assim, cara, não importa o quanto o ser humano seja inteligente, a maior criação do mundo é o ser humano. E só quem pode fazer isso aí, até vale, né, uma historinha legal que fala assim, né, que eu ouvi essa história e ela é sempre presente, fala que durante um tempo os sábios do mundo se apresentaram diante de Deus, não sei se vocês já ouviram falar essa história, falou que chegaram perante Deus e falou, a gente não precisa mais de você, agora a gente já consegue criar o ser humano a partir do barro. Aí falou, então Deus fala, então faz. Aí vão lá, fazem um boneco de barro, põe um negócio, do nada o boneco sai andando. Muito bem. Cara, então a gente não precisa mais de você. Só uma última pergunta. Cria o barro. Tem coisa que é só a capacidade de Deus. Então, só dentro dessa, eu acho que é bem pertinente. E assim, de novo, isso daqui não fica limitado só a essas histórias. Para quem já viu, por exemplo, aquele filme da Disney, o Wall-E é disso também. O Wall-E trata dessa questão assim, num futuro mega distante, porque assim, você vê que as pessoas no Wall-E eu faço o que eu quero, prazer, é tudo o tempo inteiro, o negócio chega na minha boca, não preciso nem levantar o braço. É a cena que a única coisa que o cara precisa fazer para
O Wall-E, Muito legal. Aí o gordinho, ele só precisa engatinhar no negócio, ele não consegue, nunca andou. Matrix é um filme de ficção científica muito legal, que também trata disso. Acho que o Hunger Games também. Hunger Games, cara, o... Qual que é aquele com o Justin Timberlake? Que ele tem eu sei qual que é, eu esqueci o nome. É Tempo, né? Que ele tem o... Cara, aquele ali, eu assisti, confesso pra vocês que eu assisti, sabe como você vai assistir? Deve ser ruim, né? Mas repara, então, são todas essas questões que são... Vocês vão trabalhar aqui na Guerra dos Mundos? Não vamos, do H.G. Wells, né? Talvez num curso futuro, se toparem, Mas é porque, assim, quando a gente falou dessa parte de ficção científica, assim, acabou tendo que optar. Não, tá certo. E eu tava crente que o Yama ia falar de Duna. Eles escolheram falar de Duna. Duna é legal para isso também. E Duna, inclusive, entra nessa questão de máquina. Porque dentro da história do Duna tem um passado antigão que o ser humano tretou com máquinas. E aí eles aboliram o computador. Eles falaram, não, um edito assim falou, a partir de agora ninguém mais pode construir máquina nenhuma que se assemelhe à mente humana. Elas podem fazer conta. Você não pode ter calculadora. Daí você põe aqueles caras lá que ficam com o olhinho branco no filme lá, que o cara... Quantos foi? O Mentats. Então, assim, é muito louco. Mas, então, repara, tem todas essas questões que são bem interessantes pra gente, elas trazem esse tipo de reflexão. Por exemplo, o Aldous Huxley, cristão ou não, para que ele trouxe para nós um aspecto muito importante de, mas uma vida pelo consumo e pelo prazer é uma coisa agradável mesmo, até onde isso vai levar? Na hora que eu não sinto culpa, na hora que eu não sinto tristeza. Quando nós vemos, por exemplo, em Eclesiastes, falando que, olha, mas é melhor estar numa casa em que há luto do que numa casa em que há festa, porque esse daqui traz sabedoria e o outro não. Quando nós vamos, por exemplo, para 1984, o Orwell não era cristão. Você vê essa crítica sobre um autoritarismo pesado. Para quem já viu aquele filme V de Vingança, trata um pouco disso também. Então, assim... Você viu que eles soltaram, não sei se você viu, acho que foram 6 canais passaram V de Vingança no dia 7 de setembro. Sério? Eu entrei, tava passando. Eu falei, não, beleza. Aí passei de novo, outro tava Caramba! Falei, cara, e essa semana toda, se olhar V de Vingança, acho que foi um dos filmes... Natalie Portman. Eu nunca assisti. Eu comecei a assistir. Ela e o Elrond, né? Que é o Agent Smith. Isso. E o Caveira Vermelha do Capitão América. Não, mas assim, ele é legal, mas tem que abstrair um pouquinho também, Não, eu acho que é tudo fruto, assim, eu brinco com a minha esposa fala assim, tem coisa que não pode assistir, sabe? A gente fala, com grau de maturidade, você tem que assistir, criticar um negócio, botar na mente. Esse é um que ele traz muito insight do tipo, revolucionário, ele é muito legal. Um que é muito legal, que esse é um que, assim, não dá para ver perto das crianças, a Laranja Mecânica. Absurdo. Laranja Mecânica é um filmaço. Mas o Laranja Mecânica, ele, assim, ele tem pornografia, ele tem violência, tem cena de estupro, tem tudo. Na época que saiu, eu não tinha Sim. Não, mas o filme ele é pesado mesmo. Vou dar um exemplo para vocês. A gente literatura. A gente era forçado, por exemplo, eu tenho 40, né? Então, na minha época, você era forçado, moleque, a ler Machado de Assis. Não, mas o que eu digo é o seguinte, eu não vou forçar minhas filhas a ler Machado de Assis, porque pra mim, isso foi agora, já mais velho, a hora que eu volto e revisito alguns livros que eu fui obrigado a ler, eu tenho um grau de maturidade para interpretar, para criticar, que eu falo o seguinte, nossa, o livro é bom pra caramba. Porque as coisas que você fica, tipo assim, você vai ler essa de Queiroz. Que livro chato. Hoje não, você fala assim, cara, como o cara era gênio, é absurdo. Mas o que você está falando para mim, ele é justamente sobre isso. O Laranja Mecânica, talvez, quando a gente assistiu lá atrás, você falou assim, quando você volta a assistir agora, com a cabeça que você tem hoje, você fala assim, nossa, cara, como o Stanley Kubrick era o visionário, velho. E é baseado no livro do Anthony. Então, assim, Não, mas é bem o que você falou. Eu, por exemplo, eu comecei a ler depois que eu me converti, faz tipo 8 anos. A aula de literatura foi onde eu aprendi a girar. Deixa eu ver se eu consigo fazer na câmera. Onde eu peguei e aprendi a fazer isso daqui. Opa, tá. Eu aprendi a girar caderno no dedo. Jogava para cima, pegava, trocava de dedo. Foi o que eu fiz na aula de literatura. Então, assim, eu não aprendia nada. Eu detestava ler esse tipo de livro, assim. Eu gostava de ler coisa de ciência e tal, mas essa parte de literatura era um saco. Por quê? Porque eu não fui ensinado a pensar. Eu fui ensinado, você vai ler esse livro e é isso que ele está falando. Porque você tem uma prova. Eu tenho uma prova. Se não tivesse prova, você não ia ler. Com a prova eu já não li. Então, assim, pegava resumo, perguntava. Não tinha esse negócio, tipo, a molecada, a gente não pega resumo.
A gente fica o quê? Tem resumo nada, pega audiobook, ele ainda fica ouvindo, ele nem vai ter que ler. Mas assim, eu tô falando isso por quê? Porque são várias, e de novo, assim, a gente fez um curso de Bíblia e Literatura, poderia facilmente fazer um curso de Bíblia e Cinema. Facilmente. Poderia facilmente fazer um curso de Bíblia e Música. Você pega várias músicas, uma música que é animal a música, mas o pessoal tem um cri-cri por causa do Ozzy Osbourne, é War Pigs, do Black Sabbath. Aquela música é espetacular. Tem 8 minutos de música, um solo de guitarra maravilhoso, mas a música ela é uma crítica à mentalidade de guerra. E no final das contas ela fala, olha, enquanto os políticos, essa galera, os ricos estão declarando a guerra, quem está lutando são os pobres, quem está morrendo são os pobres, e quem está dando risada dessa situação é Satanás. Então, assim, é um negócio bem... tem uma vibe bem pesada, Black Sabbath, né? Mas repara, ela é muito... Não só atual, mas ela é bem coerente com o texto bíblico nesse sentido. Quem se alegra desse tipo de guerra entre pessoas, assim... Óbvio, né? Guerra do povo de Deus contra o resto que a gente vê é uma coisa que Deus ordenou. E a guerra que Deus vai fazer contra o diabo, ela é uma guerra também boa, uma guerra santa nesse sentido. Mas as guerras que nós travamos por território, por esse tipo de coisa, é uma coisa que não agrada a Deus. Óbvio, podem ter pessoas, o C.S. Lewis ele traz essa reflexão, se eu não me engano é no Cristianismo Puro e Simples, ele fala, pô, eu imagino que se eu tivesse matado um alemão, e ele me matado, ele lutou na Primeira Guerra, e a gente se visse no céu, a gente ia olhar e não ia ficar bravo porque o outro estava lá, a gente ia começar a dar risada. Eu falei, ok. Porque assim, tinham cristãos, na Primeira Guerra principalmente, na Segunda Guerra o negócio já ficou um pouco mais complicado, porque entra inclusive essas ideologias aqui que complicam. Na Primeira Guerra, a Guerra do Kaiser lá, era briga, eu tô lutando para me defender, eu tô lutando para defender. Cada um tá lutando pela sua pátria. A gente crê que Deus é soberano no meio de tudo isso. Tanto que na Primeira Guerra tem uma história muito legal, e tem até um comercial que deu o Natal na Batalha de Ypres. Animal. Você já viu esse comercial? Não, eu vi o comercial, é história. Eu vou mandar o comercial lá, o comercial é espetacular. É um comercial de uma loja de departamentos, assim mesmo. Comercial espetacular, eu mando lá no grupo depois. Que os caras estão lá na Primeira Guerra, aí dá a noite de Natal, os caras na trincheira do lado inglês e na trincheira do lado alemão. Eles começam a cantar Noite Feliz. Aí o cara alemão começa a cantar Noite Feliz em alemão. E aí chega no dia seguinte, o cara levanta uma bandeira branca. Isso aconteceu de verdade. Da Noite Feliz eu não sei, mas que aconteceu de verdade uma bandeira branca. Eles foram lá, se cumprimentaram, fizeram amizade, jogaram futebol, jogaram uma partida de futebol. Aí trocaram presentes. Eles tinham, minha família mandou isso daqui, eu quero que você fique. Eu quero que você fique com esse, eu quero que você fique com esse. Feliz Natal, Deus abençoe. Aí começa a estourar barulho de canhão em volta, e eles falam, bom, temos que lutar lá. Eles assim, fazem a barba um do outro, se cumprimentam. Mas assim, de novo, para mim essa história ela mostra a maravilha e a beleza do evangelho. Porque é o único que consegue fazer esse tipo de coisa. E assim, todo povo, língua e nação glorificará o Senhor. Essa diversidade no reino de Deus é uma coisa maravilhosa. E o que não quer dizer que esse paradoxo do evangelho. Todos nós somos apenas um povo. Porém, fazemos parte de povos, línguas, tribos e nações diferentes. Mas o nosso Deus é um Deus único. Nosso Senhor Jesus Cristo é o único. E é só Ele que nós adoramos. E aqui vem uma questão importante na fazer uma ponte com a parte da história do Senhor do Mundo, porque todas as pessoas em volta, a história ela termina com o governo do anticristo encontrando esses últimos católicos e matando eles. E ele termina no meio assim, olha, glórias sejam dadas a Deus, porque Ele que é o soberano e a vitória dele, no final das contas. Mas repara, o evangelho foi praticamente extinto aí. E aí para dar indício de que agora Cristo vem. Então, assim, ela bebe muito dentro das narrativas bíblicas, principalmente do livro de Apocalipse, dentro de Apocalipse 13, tá? Que fala mais sobre a questão da besta, daquele lá que faz milagres, o mundo adora, e abandona o nome de Deus. Fala bastante de 2 Tessalonicenses, quando Paulo fala que o anticristo virá e fará milagres, que, se possível, enganarão até mesmo os eleitos. Então, assim, essa literatura apocalíptica bíblica ela é muito importante para a gente entender o Senhor do Mundo também, tá? Não apenas do livro de Apocalipse, mas de outras passagens que tratam da questão dos fins dos tempos. E dito tudo isso, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, que eu não lembro se eu já falei aqui com vocês, é porque, assim, às vezes a gente fica muito focado na questão de alguns tipos de milagres, nem tanto dentro da igreja presbiteriana, mas em outras denominações, tem muita questão de, esse cara é de Deus, essa mulher é de Deus, porque ela fez uma cura, ela profetizou tal coisa, está expulsando demônios, não sei o quê. E uma coisa que nós temos que ter em mente são
algumas passagens bíblicas, porque é importante ter a Bíblia toda em mente, mas assim, lembra que quando Moisés foi diante do faraó junto com Arão, Deus transformou o cajado de... Na hora que Arão jogou o cajado, ele virou a serpente. Né? Janes e Jambres também fizeram isso. Então, assim, os magos do faraó fizeram. Os magos do faraó eles fizeram 2 pragas e essa da serpente. Eles transformaram água em sangue e, se eu não me engano, eles fizeram brotar piolho. Então, assim, esse poder sobrenatural, o outro lado tem. Quando a gente vê, por exemplo, Jesus, no final do Sermão do Monte, ele fala, nem todo aquele que me chama de Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Lembra? Pessoas dirão, falam, Senhor, mas em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos muitos milagres. Jesus fala, não te os conheço, apartem-se de mim aqueles que praticam iniquidade. E é bem curioso que o tratamento que o livro dá com a figura desse Julian Felsenberg, que é o anticristo, aparece cenas dele falando muito pouco. Geralmente, assim, quando ele vai falar, fala que ninguém lembra direito do que ele falou, mas lembra daquela sensação, aquele êxtase, que ninguém sabia mais onde estava. Todo mundo se apaixonou por ele, praticamente. Eles se caem, adoram ele. Eles começam a adorar ele como embora eles sejam ateus, adoram ele como Deus. Então é um negócio muito curioso. E tem uma passagem que a Mabel depois, quando ela começa a ser confrontada com as atrocidades que o governo do Felsenberg está fazendo com os cristãos e com pessoas que discordam deles, ela fala, não foi isso que eu assinei. Não concordo com isso. Ela fala, e ela foge de casa, deixa o marido, e ela escreve uma carta para ela, eu sei que se eu ficasse em casa, você ia me convencer. E ele mesmo estava em dúvidas, ele não estava gostando, mas ele mentia para si mesmo e falava, não, tem um racional para isso, então sempre que trouxe a paz, o que ele está fazendo é bom, não sei o quê. Ela falou, eu sei que se eu ficasse em casa, você me convencer, mas eu não quero mais, então eu estou pondo um fim na minha própria vida. Ela foi para um centro de eutanásia, isso era comum dentro da história, essa questão de eutanásia, não apenas os idosos, mas qualquer pessoa que quer se matar vai para lá, é super bem cuidado, fica uns dias lá em internação para garantir que você está realmente querendo se matar, e aí te dão uma mascarazinha, você coloca, puxa uma alavanca, vem um gás, você apaga e morre. E ela morre, assim. E o marido dela não fica sabendo. Mas assim, repara, esse poder de escolha, entre aspas, essa liberdade tão grande, na verdade, ela é normal para a cabeça dela. Ah, se minha vida está ruim, se eu não consigo mais viver, eu não vou tentar superar, não vou buscar uma redenção, só vou buscar terminar isso. Porque é só o que tem aqui, não tem nada além. Ela busca até aprender um pouquinho sobre o cristianismo, mas ela fala, mas eu acho que seria tão lindo se fosse verdade, mas eu não consigo acreditar. Então, assim, é muito triste essa passagem. Assim, eu vejo falando, não, alguém vai salvar, porque eu tava com dó dela. Alguém vai salvar ela, salva mesmo. E não... A gente gosta, a gente fica sempre esperando alguma coisa. Então, assim, você torce para alguma coisa acontecer, mas nada acontece. E ela morre. E a história, assim, não desenvolve ali. E é justamente para isso, para mostrar dessa total falta de esperança. Porque ela vai morrer, vai acabar. Então, assim, entre morrer e simplesmente dormir, porque você acabou de existir, não tem nada melhor te esperando, e você ficar sofrendo vivo aqui, é um pouco da discussão do Werther, um pouco da discussão que a gente teve do Dostoiévski, com relação se eu não tenho nada para esperar, se não tem imortalidade da alma, se não tem Deus, para quê? Para que eu vou viver sofrendo? Se eu posso morrer em paz? Então, assim, se eu posso me matar em paz, a escolha é minha, eu sou homem, eu sou Deus, eu tomo essa decisão, eu faço o que eu quiser. E entre viver sofrendo e morrer tranquilo, morrer em paz, morrer dormindo, melhor morrer dormindo. Então, repara, é um aspecto muito lamentável. E tem locais hoje no mundo que estão tentando implementar esse tipo de coisa. Suicídio assistido, que chamam, né? Então, assim, tem até câmeras, acho que de eutanásia, se eu não me engano, é na Holanda. Tinham colocado uns pods, assim, como se fosse um berção gigante, a pessoa entra, o negócio fecha, solta gás, não sei o quê, a pessoa morre. Então, assim, é lamentável. E, de novo, a resposta para isso é só o evangelho. Então, você compara a Mabel, que preferiu morrer a ter que viver em sofrimento, com os cristãos, com os santos de Deus, que preferiram morrer em sofrimento do que abandonar a Deus aqui. A coroa, em certo sentido, a coroa de louros, ela está guardada. Combateremos um bom combate, guardaremos a glória nesse sentido, como o apóstolo Paulo fala, né? Estou parafraseando, claro. Mas repara, é um livro extremamente importante, ele foi bem pioneiro nessa questão de distopias. Ele influenciou bastante depois. Vários autores já conheciam, principalmente porque ele escreveu em língua inglesa, ele era um sacerdote católico quando ele escreveu o livro, e ele se converteu ao catolicismo antes ele era sacerdote anglicano. Teve um processo de conversão meio parecido com aquele John Henry Newman, bem um pouco anterior a ele. Mas, repara, na atualidade desse tipo de história, e parte desse processo todo vem nessa função do sacerdote, que nós que somos presbiterianos temos no pastor
nos reverendos, a figura do sacerdote, outras denominações cristãs têm um entendimento um pouco diferente com a figura do pastor, tá? Que entende o pastor mais como um pregador, mais como um cuidador. Na presbiteriana, na católica, na luterana, na anglicana, o pastor, ele é um sacerdote, ele está aqui como representante, ele tem uma liturgia que ele faz. A gente não usa tanto na nossa igreja, mas o pastor Hilder, por exemplo, tem aquela estolinha sacerdotal. Tem igrejas quando ele vai pregar que a vida presbiteriana no Brasil que às vezes pedem. A Unita. É. A gente ele tinha uma toga, né? Ele tem aquela estolinha lá com o cordãozinho todo bordadinho, douradinho. Quando eu passei a frequentar a Unita, muitos anos atrás, eu ficava meio... Caramba. Estranho, né? Mas, assim, é justamente para trazer esse tipo de coisa à mente. E tem um momento em que a Mabel, ela fala, na hora que o marido dela está discutindo com aquele padre que apostatou sobre a questão dos símbolos, como é que vai ser o culto novo, ele fala, não, você tem que fazer isso, leva incenso, faz aquilo, faz isso, tem que ter uma estátua, ele tem que estar no centro, tem que ter uma mesa com essa comida para fazer isso, fazer aquilo, assim, ele pega muita coisa da liturgia católica, da liturgia cristã, e tenta implementar, e tem uma hora que ela fala, esses cristãos, eles já estavam errados, eles eram bárbaros, mas eles entenderam essa verdade fundamental. O ser humano tem que adorar. Se ele não adorar, ele sucumbe. Então, assim, essa necessidade do ser humano que é nossa, porque Deus colocou essa necessidade no nosso coração. E aí aquela frase, para quem já leu aquele livro lá, Os Deuses Falsos, se não me engano, você tinha falado na aula do Tim Keller, tem aquele negócio. Para suprir o buraco infinito que Deus deixa no nosso coração, a gente ou preenche com Deus, ou tenta preencher com infinitos deuses. Porque nunca vai ficar satisfeito. Deus nos satisfaz. Porque nós somos feitos para ele. Tem aquela frase do Santo Agostinho, né? Deus, o Senhor nos fizeste para ti e o nosso coração não descansa enquanto não repousa em ti. Ou seja, esse anseio do ser humano por Deus nunca vai ser sofrido. E o problema é que às vezes a gente tenta suprir com alguns ídolos. E aí o negócio entra em conflito e a gente fica vazio. A gente fica em falta. Mas repara, todos esses aspectos litúrgicos, esse aspecto importante da adoração, essa figura do sacerdote que traz essa lembrança, essa interseção entre nós e Deus, entre Deus e nós, ela é extremamente importante dentro do contexto não apenas cultural bíblico, não apenas histórico, mas nós temos que entender, o nosso sumo sacerdote é Cristo. Cristo faz verdadeiramente esse papel. Antes de vocês chegarem, eu estava lendo um pouquinho de Êxodo, só para ler mesmo, que eu estava esperando. E aí tinha uma passagem que eu nunca tinha me atentado, que era quando Moisés ele vai falar com Deus pela segunda vez, lá no monte, que ele traz a segunda versão das tábuas dos mandamentos, fala que o rosto dele veio brilhando, pelo fato de ele ter falado com Deus. O rosto dele resplandecia, as pessoas não conseguiam olhar para ele. E aí o que Moisés faz? Moisés tem que colocar um véu. O mesmo véu que separava o santuário de Deus, a arca do povo, é o véu que separa Moisés do povo naquele momento. Porque Moisés, por esse contato com Deus, ele... Tá no Alfa do ano passado, quando o Hernandes pregou, ele toca nesse livro. Ele fala um pouco sobre essa passagem. Eu não tava. Eu acho que quando o Hernandes falou, eu tinha... Acho que foi no dia que eu não tava. O Papa Victor dava uns dias, né? Eu vim só no primeiro. Ele fala dessa passagem. Ah, não, minto. Não era que o Hernandes não tava. Eu tava na diaconia, eu tava no estacionamento. Aí eu não vi. Ele fala... Foi o Hernandes ou foi o Nicodemos? Foi os dois, né? Foi os dois. Isso. O Augustus, teve o Hernandes e teve mais um, se não me engano. Acho que no Hernandes eu estava no estacionamento. Não, esse foi no dia do Augusto. Ele pega a primeira e depois vem o Augusto. Isso. Eram duas, né? Isso. Vai limpar. E é muito interessante. E, de novo, a gente vê que quando Cristo vem, esse véu, óbvio, né? O véu se rasga quando Cristo morre. Mas, repara, o Espírito Santo começa a habitar em nós, o templo de Deus não é mais ali. Nesse sentido, assim, entende? Então, aí a gente tem essa comunhão. Então, enfim, eu não sei se consegui dar um apetite para vocês da história, se trouxe essa... É bem legal. E, de novo, assim, no slide a gente coloca sempre uma ediçãozinha, só reforçando esse aspecto, porque, assim, não é edição, essa daqui é a melhor que tem, mas é a que eu ou o Iamo usamos. O Iamo ele prefere trazer os livros físicos, né? Como eu faço os slidezinhos, eu deixo a edição lá. Essa edição é relativamente nova, tá? Acho que ela foi feita ano passado. Tem no Amazon. Todas elas. Eu tento só colocar coisa que tem na Amazon, tá? Geralmente eu compro por lá, que é por qual pelo Kindle, né? Tem no Kindle? Deve ter. Esse daí eu não sei. Que é uma editora pequena que fez. Inclusive, sim. O físico já pega o Kindle enquanto ele está esperando que eles dão, né? Mas não tem. Mas enfim,
Tem todos esses livros aí, de novo, fica sempre a recomendação que eu dou, porque foi o livro que eu usei, aquela edição que eu usei. Mesma coisa do Dostoiévski, tem várias edições do Irmãos Karamazov, aquela lá foi a que eu usei. Vocês fiquem livres para usar se vocês quiserem, pelo amor de Deus, tá? Então, acho que era isso, pessoal. Alguém tem mais alguma colocação, mais alguma dúvida, questão? Não? Então, show de bola. Obrigadão pela presença. Eu vou encerrar a gravação aqui.